Quando se fala de personalidade, né, de um político, o político é grosso, o político é racista, né, o político é isso e aquilo. Existem coisas piores do que isso, né? E quais são essas coisas? Tem muito político de fala mansa aí que desviou milhões, né, da Petrobras, lavou dinheiro, milhões de valores com as empresas. O que é pior, né? Se a gente for ver nesse aspecto, o cara de fala mansa ou o cara que é ignorante? Porque o cara pode ser ignorante, né? E muitas vezes, por exemplo, eu apoio o Ciro Gomes, né? Ele tem algumas atitudes que às vezes eu não concordo, mas o cara tem 38, 39 anos de política, já deu exemplo, né? Abriu mão de 3 aposentadorias porque não era ético. E nesses 30 e poucos anos de política, ele não tem nenhum processo por corrupção. E a Rede Globo agora, através de uma delação, né? Olha só que coisa ridícula, está tentando manchar a imagem do Ciro Gomes. Faltando pouco tempo para as eleições, poucos dias para as eleições, a Rede Globo vem com essa nova notícia. Você acredita nisso? Que o cara tem 39 anos de política e exatamente agora, faltando alguns dias para a eleição, alguém delata, alguém descobre alguma coisa. É só mesmo para manchar a imagem do cara. Você sabe quantas vezes isso aconteceu? Milhões de vezes. Acusaram o irmão do Ciro Gomes. O irmão do Ciro Gomes fez uma viagem, né, o Cid Gomes, e pelo fato de ele ter levado a sogra no avião, já estavam falando um monte de besteira. E ele esclareceu a situação, pediu desculpa e realmente era o que o cara disse. A sogra não ia pagar nada a mais. A viagem custava um valor. A empresa fretava o valor. Se levasse 20 pessoas ali, o valor seria o mesmo. E a hospedagem deles não era pago com o dinheiro do governo. Não era pago. Então, é só mesmo as mídias, elas prestam um desfavor social, porque elas não apuram a situação, elas jogam aquilo para dar notícia, depois que vem de revista, depois que vem de jornal, pra gente que é trouxa, que já faz mais de não sei quantos anos que eu não compro um jornal, né? Depois que vem de jornal e revista, acabou. A notícia fica... não tem direito de resposta, não mostra realmente a seriedade no trabalho. Então, o candidato de fala mansa que desvia milhões, ele mata milhões de pessoas nos hospitais. São pessoas que não conseguem atendimento porque o dinheiro não chega. São pessoas que estão desiludidas da educação porque hoje em dia entram na internet e fazem piada. E realmente o segundo grau não tem muito valor. O filho do rico estuda a escola particular a vida toda. Em média alta, exigência 7,5. E o filho do pobre, né? Toda essa bagunça, às vezes falta professor. Às vezes algumas escolas têm um ensino bom, mas não chega ao nível de uma escola particular. A sorte que hoje em dia tem a internet aí, professores ensinando, né? Mas o certo era ter um preparatório público. Preparatório público. O cara não teve condição de estudar, isso é o início, tá? Porque o certo era a escola pública ter o nível da escola particular. Dá o seu jeito, tem que exigir muito para que o jovem saia dali preparado. Vocês têm que estudar, porque chegar lá na frente, quando vocês quiserem disputar uma vaga com aqueles que estudaram na escola particular, vocês vão ter base. Então, se você não tem isso, faz um preparatório público, onde professores vão dar o preparatório, mas tem que ser de boa qualidade. Você quer ser militar? Vai estudar aqui. Porque quando você vai fazer uma prova e você faz um preparatório, ele só te dá só aquela matéria que vai cair na prova, né? E você vai ver um monte de pobre ocupando espaços, né, que a sociedade muitas vezes rica não quer que ocupe, né? Então, por que todas essas coisas não funcionam? Qual é a culpa? A corrupção.
A corrupção é culpada. Você não pode dizer assim, a Rede Globo fica assim, o que está faltando? É educação. A gente fica igual uns babacas fazendo vídeo. É a saúde. A culpa de tudo é a corrupção. A culpa de tudo foi que o país já sabia onde ia chegar, só que a gente não tinha acesso às informações. Agora está chegando um ponto em que a nudez na corrupção está nua e crua, desde o judiciário. Chegou um ponto que é tão sujo, tão podre, que o judiciário tem que votar e não querendo que o SUS seja obrigado a financiar remédio para pessoas que precisam do remédio, senão morrem. Olha, uma coisa dessa não devia nem chegar no judiciário, porque é uma obrigação do povo, isso está na Constituição, é uma obrigação do governo pagar pela vida da pessoa, salvar a vida de uma pessoa. E é um absurdo, esse país aqui é uma bagunça. Mas todo mundo já sabia que não ia dar certo esse negócio de empresa financiar a campanha política. Aí fica assim, a gente gasta 1 bilhão com propaganda, 1 bilhão para financiar, sou contra. Tem sempre aquele do contra, mas se você parar para raciocinar, se a gente não paga, se o dinheiro público não paga aquelas questões do partido, quem vai pagar? A empresa não vai dar nada de graça para ninguém. Então a questão é que chegou a um ponto tão terrível, né? Chegou a um ponto tão terrível de não ter dinheiro nem para pagar aquilo, que era o certo. Você tem político. É só você começar a cortar regalias, é só você começar a cortar auxílio moradia, esses benefícios todos, e fazer um valor só, um salário só. É só você fazer isso. E aí o que vai acontecer? Vai ter dinheiro de sobra. Vai ter dinheiro de sobra. Cortar na carne. Então, o cara pode falar grosso. Eu só acho assim, o cara não pode ser racista. Mas tem muitos que são, infelizmente, preconceituosos. Né? O cara que é presidente, e nós vivemos num país laico, o cara tem que saber lidar com todo tipo de pessoa. Somente um cara que é povão, um cara que é do meio ali da humanidade, assim, conviveu com pessoas, não tem esses preconceitos dentro dele, porque ele aprendeu a não ser daquela forma. Tem gente que cresce e não convive como o pobre convive, vive em favela, né? Como é nosso caso aqui, meu caso, né? E não é de muita gente, porque nem todo mundo teve esse convívio. Então você aprende a não ser preconceituoso, você aprende a mudar algumas ideias. Esses caras não, eles crescem em um ambiente fechado, né? É tipo assim, o cara mora na Barra da Tijuca, tudo tem dentro daqueles condomínios, ou no Leblon, tudo tem ali dentro, o cara quase não participa fora. A única vez que ele vai para fora do mundo é quando vai para o trabalho, no centro da cidade, ou quando passa vindo de Búzios, aí passa por Santa Cruz, Campo Grande, né, pela Avenida Brasil, mas ele não tem a realidade do que é o pobre, viver no meio do tiroteio, viver, não poder dormir, entendeu? Então, tudo isso daí, corrupção. A corrupção não chega na segurança pública. O dinheiro, R$3 de investimento em inteligência e segurança pública, chega a ser um absurdo, gente, não tem lógica isso. E aí o que acontece? O povo sofre. O povo sofre por quê? Porque sabiam que aquele negócio de empresa financiar a campanha política não ia dar certo. O Ministério Público sabia, o Judiciário sabia, todo mundo sabia e ninguém fez nada. Aí agora você acha que tem algum super-herói para mudar essa história? Por que eu voto em Ciro Gomes? Porque eu vejo os vídeos dele no YouTube novo, desde a época de Enéas. Eu sempre falo isso, Enéas foi condecorado com a medalha do Marechal. Vai lá na Wikipédia e pesquisa. O cara tinha um alto nível de conhecimento, o cara era respeitado, né, na política, tanto que foi o deputado federal mais votado que teve na história. E ele era pós-graduado em medicina e nunca deram crédito. Naquela época eu tinha 13, 14 anos e eu não entendia muito bem a figura do Enéas, mas eu vejo como meus pais, meus avós foram idiotas de não votar num cara desse.
né? Se eu não me engano, o jornal chegou a colocar, eu lembro uma coisa, vocês vão votar no candidato sem dedo, colocaram no jornal isso, se eu não me falha a memória, e votaram no mais bonitinho, né? Depois, o Collor, quando foi Collor e Lula, né? Votaram no Collor, professor de karatê, nossa, esse daí fica bem com a faixa presidencial, foram tudo pelos olhos. O que aconteceu? Aquele escândalo todo, aquela situação toda, confiscou tudo, lascou a vida de todo mundo. Eu vi a Zélia Cardoso, na Cobal do Leblon, levar dentro da cara. Eu carregava carrinho de madame ali, e ela estava com um bebezinho, que eu acho que era filha do Chico Anísio, né? Que era, a Zélia Cardoso era ministra lá do Plano Collor, porque o marido da mulher acho que se matou, tentou se matar, perdeu tudo com ele, com o confisco lá dele, e a mulher deu na cara dela que ninguém segurou. Então, o povo de agora, os jovens, eles vão muito pelo que a multidão está dizendo, é esse, não vai pelo que a multidão está dizendo, pesquise. Eu não conhecia Ciro Gomes, não sei porquê, tantos anos de política, comecei a pesquisar. Tem gente que fala, o cara é safado, prova. O cara é corrupto, prova. Não fica pegando matériazinha de Globo, de Google, não. Se a justiça não prova, o cara nunca respondeu. Os 77 processos são de inimigos do cara. Pessoas que processam eles e perdem. Agora, prova que o cara é corrupto. Eu acho que o cara que tem 38 anos de política e não pegaram até agora, eu acho que o cara já velho não ia dar esses mole. Então, outra coisa, ele não é só isso, ele é preparado, ele responde às coisas, mas fazem deboche das coisas. Eu vou tirar teu nome da SPC, as pessoas debocham. Pai, Ciro de Ogum, tira em 3 dias teu nome da SPC. É um projeto, o que ele está dizendo, gente, se você parar e tirar o preconceito da mente, aquele dinheiro que é para aquele tipo de investimento para o povo, ele era dado de mão beijada para as empresas. Era dado. Ia pro ar, é tipo você pegar e dar descarga no dinheiro público. Ele simplesmente fez um projeto para que o dinheiro venha para o pobre e conserte. Vai juntar 5 pessoas ali e o governo vai financiar aquele dinheiro do SPC deles e as 5 pessoas vão ratear aquele valor. Pesquisa. Porque é muito fácil criticar sem pesquisar. Seria bom para o povo? Seria. Seria porque já existe um processo para as pessoas tirarem o nome do SPC. Esse processo é melhor porque é menor valor. E aí muita gente tendo dinheiro vai ter lógico, um monte de abertura, né? Casas Bahia, Ponto Frio. As pessoas vão poder voltar a tomar o poder de compra. É um projeto. Se vai dar certo ou não, é um projeto. Porque realmente o que o país precisa é que o cidadão retome o poder de compra. Tem gente que quer comprar, tem gente que sujou seu nome por causa da crise. Tem gente que sujou seu nome, mas não quer continuar. É só você ver o seguinte, tem muita gente que tem o nome sujo, mas que continua pagando suas contas direitinho. Por quê? Porque sujou naquele momento da vida, mas não é a pessoa que está sempre querendo sujar. E quando surge uma oportunidade para limpar o nome, a pessoa pode aproveitar isso. E será bom para ela, será bom para o comerciante. Isso abre portas de emprego. Então, a gente vai movendo o país assim. É um projeto. Agora, as pessoas debocham. Por quê? Porque o cidadão brasileiro ele precisa parar com esse negócio de preconceito. Né? Como eu falo assim, se o Bolsonaro for o melhor para o país, é uma possibilidade. Né? É uma possibilidade. O cara pode ser louco, pode ser tudo, mas na hora ali pode dar certo. Agora, o problema é que nós não podemos viver desse negócio de será? Será? Porque a gente não está com esse privilégio no país de experimentar alguém. A gente não está com esse privilégio. A gente tem que ter alguém que tenha realmente conhecimento da política. E Ciro Gomes tem esse conhecimento. Isso daí você pode ver nos debates. Ele debate com pessoas inteligentes, pessoas que são aqueles que têm todos os seus erros
Mira Leitão, conheço Mira Leitão, da Cobal do Leblon. Ela tem alguns equívocos, algumas coisas, mas ela é uma boa repórter. Eu considero ela boa. Agora tem que entender que esse repórter trabalha para uma mídia e muitas vezes está fazendo um trabalho sujo dessa mídia. É uma empresa que você trabalha e muitas vezes você não tem nenhuma emissora que você possa dizer alguma coisa livre. Livre, expressar sua opinião livre. Isso não existe. Tá todo mundo na coleirinha. Bonner, todo mundo na coleirinha, né? Ou você pode ver que na entrevista de Bonner, quando ele pergunta ao Ciro Gomes, ele tenta colocar o Ciro Gomes em saia justa com o Lupe, dizendo que o Lupe tem processo, tem inquérito. Nossa, cara lá, tá vendo? O cara é safado. Peraí, quem é candidato a presidente é o Ciro Gomes. Tudo bem, usou o Lupe. Agora, por que não perguntou pro Bolsonaro se ele sabia ou não se o irmão dele estava 3 anos com funcionário fantasma recebendo 17 mil por mês? Caberia a mesma pergunta. Por que não perguntou? Não sei. Não sei que tipo de vantagem. Eu só sei que quando o Ciro Gomes cresce, a mídia cai matando em cima dele. É sempre assim. É sempre desse jeito. Você pode perceber. Então, não tem esse negócio de favoritismo, não. O negócio é o melhor para o país. A gente tem que pensar no melhor para o país, porque nós estamos num barco que está super furado e vai ter que ter alguém para tampar esses buracos, porque senão vai afundar todo mundo. Então, cada cidadão, às vezes a pessoa não liga para isso. Você está lutando pelo seu país, você está falando pelo seu país, você está exercendo a sua cidadania. Não abra mão disso. Não abra mão disso, porque se chegar a um ponto em que isso acabar, a gente não poder exercer nossa cidadania, a gente não poder falar, ou falar e a pessoa que vota em outro querer te agredir, se isso acabar, a lei da mordaça nos tomar, acabou o país. Aí sim gera-se o comunismo. Aí você não tem mais direito de expressar nenhuma opinião. Tem um país, se eu não me engano é a China, ou o Japão, acho que é a China. Se você falar mal do país e a pessoa estiver fazendo uma entrevista ao vivo, as televisões têm um dispositivo que muda todas as televisões para um comercial. Não permite que uma pessoa reclame, não permite, sabe? Isso é um absurdo. Você não pode perder a sua liberdade de questionar, mesmo que você esteja errado ou certo, você tem direito a opinar. E nós, mesmo não concordando com a opinião das pessoas, temos que respeitar. Podemos debater, podemos conversar a respeito, podemos chamar o outro disso, daquilo, expressar nossas opiniões. Mas não podemos chegar ao ponto de agredir os outros, como que está acontecendo aí, né? E não só agressão física, mas com verbal. Chamar, igual a menina aí que estava falando aí sobre política, chama a mulher de gorda, de sapatona. Gente, isso só mostra a falta de educação do povo. Pior de tudo, pessoas de Deus, pessoas cristãs. A gente tem direito de errar, mas a gente pode pedir desculpa, a gente pode consertar, pode refletir. Naquele dia eu falei de forma equivocada, porque a internet é assim. A gente faz um monte de coisa na vida equivocada. A gente posta um monte de coisa equivocada. Não podemos ser crucificados por isso. Mas a gente expressar um ódio por uma pessoa porque ela está exercendo a sua cidadania e botando o seu ponto de vista, isso já chega a ser o cúmulo, né? Porque se a pessoa estivesse ao vivo, o que você faria com essa pessoa? Você chama a pessoa de sapatona, de vagabundo, de não sei o que, sabe? É meio complicado de você, se você não mantém, que não consegue dominar o que fala, como é que vai dominar o corpo? A própria Bíblia diz isso. Não consegue dominar a língua, não consegue governar o corpo. E nessa questão de política, tem um monte de pastores que chegam a me dar vergonha. Primeiramente, pastor Silas Malafaia apoiar Aécio Neves, pelo amor de Deus, para de mandar cartinha para minha casa, senão eu vou te processar. Todo dia eu fico mandando um monte de cartinha. Olha, nós temos 88 processos na Assembleia contra a igreja. Depois não diz que eu avisei, que eu não avisei. Assim mesmo, o tom da carta. Depois eu vou filmar eu rasgando ela para vocês verem. Depois não diz que nós não avisamos. Cadê os 88 processos que eu quero ver? Pelo que eu ouço aí, tem gente que está falando na Igreja Universal, só estão falando para ganhar voto.
não, agora o pastor vai ser obrigado a casar homossexual. Não existe isso. A Constituição não permite isso. A Constituição... Eu lembro de uma vez que uma enfermeira se recusou a atender uma criança, uma enfermeira não, uma pediatra se recusou a atender a filha de uma pessoa que era ligada ao PT. Eu achei isso absurdo, porque questão de medicina não tem nada a ver com política, gente. Era uma criança. Mas o Conselho de Medicina defendeu ela, dizendo que ela tem esse direito de não querer. Eu achei um absurdo, tá? Mas ainda mais que é a criança. A criança também tem direito à vida, também tem leis a favor daquela criança. Mas era lei, estava usando a lei de forma errada, eu não sei, não sou advogado. Então, não existe essa questão de vai ser obrigado a casar homossexual, não existe. Isso fere a Constituição. Ninguém é obrigado a nada nesse tipo de coisa. Então, eu acho que estão jogando um monte de coisas para ganhar voto. Então, pastores mandando cartinha, esse aqui é o meu candidato. Olha, realmente, se vocês não tivessem se envolvido com o PMDB, com o PSDB, eu apoiaria vocês na política. Se vocês não tivessem aí apoiando a Aécio Neves, você imagina se Aécio Neves se torna presidente desse país. O que ia acontecer aqui? Sabe? Um cara que... Esse realmente é difícil de prender, porque não é brincadeira, não. Então, gente, tá acontecendo coisas estranhas. Não vou votar em candidato de igreja. Primeiro que tem muito... Pastor Everaldo para presidente da República. Quem é pastor Everaldo? Não sei as qualificações. Eu só sei que ele, Eduardo Cunha, estava tudo juntinho lá, Bolsonaro, tudo juntinho, numa reunião de passeata cristã. Entendeu? Eu não sei que tipo de privilégio Silas Malafaia quer, eu não sei o que quer ali dentro da política. Eu acho que você tinha que sair fora daí, para ficar mais bonito para você, e pregar a palavra de Deus. Porque eu não imagino os cristãos da época de Jesus Cristo lá, fazendo campanha para Pilatos, para Nero, para esse tipo de gente. O reino de Jesus não era desse mundo, tá? Se você pode entrar na política, sim, mas o seu partido não pode se envolver, fazer coligação com partidos corruptos. Ah, mas tem gente boa em tudo quanto é partido. Sim, tem, mas se quiser vem para o nosso partido. Vamos fazer um partido totalmente limpo. Aí PSC, Partido Socialista Cristão. Aí quando vai ver lá, tem gente que não presta ali dentro. Tem gente cometendo improbidade administrativa, recebendo dinheiro de empresa, fazendo tudo que o político faz, só que de forma mais suja. Maldito é aquele que confia no homem. Nós não podemos confiar no homem. Para a gente confiar nas pessoas, a gente tem que ter anos de convivência. Anos. E tem gente que assim, cresce na fé, cresce na fé ali. Você pode perceber a conduta. Por exemplo, Silas Malafaia trouxe uns caras. A gente vai ter uma crise no país, que não sei o quê. Vocês vão fazer uma doação de R$900. Pelo amor de Deus, gente. Pelos frutos se conhece a árvore. Eu não estou pedindo para mim. Não existe esse negócio de pedir dinheiro. Não existe. Dízimos e ofertas é um ato de fé voluntário. Eu acho que para não ficar feio para o pastor, nem deveria ser anunciado dessa forma. Se explica de forma adequada. A igreja precisa avançar, precisa ser sustentada pelas pessoas que querem realmente, que são da fé, né? O Espírito é o mesmo. Então, ele tem que operar de forma idêntica nas igrejas. E aí eu sei isso porque eu estudo livros de teologia, eu estudo as cartas de Paulo, que é o fundador da igreja gentílica. Então, você percebe que ali há olha o que Paulo disse a Timóteo. Ele diz assim: você conhece de perto a minha maneira, a minha conduta. 1 Timóteo 6,9, foge desse tipo de pessoa. Os que querem ser ricos se envolvem em laços, caem em concupiscências loucas e nocivas que submergem o homem na ruína, na perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça muitos se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Muita gente, e você vai ver isso, na época de Paulo existia, hoje em dia mais ainda com a era da informação.
pessoas que não conseguem manter a fé simples, com contentamento. Paulo disse, esses são inimigos da cruz de Cristo, o Deus deles é o ventre, porque só se preocupam com as coisas terrenas. Ou seja, muda a visão da igreja. Aí o cara tá lá passando dificuldade financeira, eu vou lá na igreja porque eu estou passando dificuldade financeira. Aí eu vou lá na igreja porque eu quero ter uma casa melhor. Não. Vá à igreja porque você quer Jesus. Jesus não vai à igreja porque quer cura, não. Se tiver o Espírito Santo movendo cura, vai lá, pode ir lá ver. Pode ir lá sim, presenciar. Mas não vá por conta só disso. Vá porque Jesus transforma, vá porque você quer uma vida com Jesus, porque você quer que Ele seja seu amigo, que você não quer mais viver naquela prática do mundo. É esse o convite de Jesus. A tua fé te salvou. A tua fé, a fé é você, não é você ser curado, você não é transformado. Você pode ser curado e não se converter. Pois Jesus fugia desse tipo de pensamento. Muitos foram atrás de Jesus por causa do pão que Ele multiplicou no deserto. Ele disse trabalhar não pela comida que perece, mas pelo pão que subsiste para a vida eterna. Né? Então, as pessoas, Jesus num poço, Ele curou, um poço onde tinha vários enfermos, só curou um. Ele não queria que as pessoas fizessem um alvoroço, viessem atrás dele só por cura. Ele queria libertar as pessoas. Ele queria ensinar sobre fé. Ele queria ensinar sobre o amor que a gente tem que ter a Deus, respeito diário da nossa vida. O que os políticos precisam disso, né? Respeitar. Se eles não respeitam o dinheiro público, o dinheiro que se for desviado vai sair da merenda escolar, se for desviado vai sair do hospital, pessoas vão sofrer. Mas não, eles são os primeiros a vender o país. Uma nação cujo Deus é o Senhor. Vocês estão roubando o ser humano, não, vocês estão roubando a Deus. Porque quando vocês fazem alguém sofrer, vocês estão fazendo os servos, os filhos de Deus sofrerem, né? E tem muita gente que gostaria de ter um emprego de carteira assinada, mas tem a mente fraca, acaba caindo para a criminalidade, né? Porque fica desiludido com o mundo. Vamos dar oportunidade para as pessoas. Chega desse negócio de política. Chega desse negócio de pessoa. Nós vamos fazer prato de R$1. Isso não vai mudar a história do povo brasileiro, não. O que vai mudar é o quê? Vamos transformar a corrupção em crime hediondo. Vamos botar na cadeia os corruptos. Vamos pegar firme para que o dinheiro público jamais seja encostado. Quem encostar a mão vai pagar um preço. Aí vai desestimular um monte desses bandidos da política. Sabe por quê? Porque enquanto eles puderem roubar, eles vão estar ali. Mas quando eles veem que não tem mais vantagem, eles saem. Aí só vai entrar gente boa. Só vai entrar gente... Se encostar a mão no dinheiro público, vai se queimar feio. Né? Vai se queimar feio. E eu fico revoltado porque a Polícia Federal só pega os esquemas depois de anos. Querem pegar a quadrilha. Tem que ser na hora. Com improbidade administrativa, pum, cadeia. Na hora. Tem que ser punido na hora. Aí os caras se cercam de foro privilegiado, aí só pode ser julgado pelo Supremo, daqui a 20 anos o crime prescreve, os caras saem impunes, um montão saem impunes, né? Queriam fazer leis, a lei muda e sai um montão da cadeia. Eles são assim, eles estão se autoprotegendo, gente. Então é hora de mudar, de não vote em quem você não conhece, pesquisa, né? Pesquisa críticas, vê se realmente vale a pena votar, para você não colocar mais um marginal ali dentro. Fui.